Toda fatura chega. Você olha, o coração aperta, e faz aquele cálculo. Esse mês vou pagar só o mínimo. Parece alívio. Mas foi exatamente isso que me prendeu por uma década inteira. Naquela noite, eu estava sentado à mesa da cozinha. A casa já estava silenciosa, todo mundo dormindo, e eu ali, com aqueles papéis na minha frente. Não eram muitas contas, não. Era uma só. A fatura do cartão. Mas o valor, parecia que alguém tinha escrito errado. Lembro que passei a mão no rosto, tirei os óculos, esfreguei os olhos e coloquei os óculos de novo. Como que aquilo tinha chegado naquele número? Eu ganhava todo mês. Nada mudou. Mas estava ali. Aí veio aquele pensamento conhecido. Aquele que a gente conhece bem quando o mês aperta. Se eu pagar o mínimo, sobra um respiro. Na próxima fatura eu compenso. E apertei o botão. Paguei o mínimo. Na hora, pareceu uma vitória pequena. Um alívio. Mas o que eu não sabia, e o que demorei anos para entender, é que aquele botão não era uma saída. Era uma porta giratória. Você entra, pensando que vai sair do outro lado, mas ela só te coloca de volta no mesmo lugar, todo mês. No começo, você nem sente. O mês seguinte chega, e a fatura vem um pouco maior, claro. Mas você repete o pensamento, e mês que vem eu ajusto. Só que aí aparece um presente de escola, um tênis que seu filho precisa, aquela visita ao dentista que não dava mais para adiar. E a fatura do mês seguinte já vem com um pedaço do mês passado. Mais os juros. Mais o novo mínimo. E você repete o ciclo. Eu lembro de um sábado de manhã, indo comprar pão. Parei na portaria para pegar a correspondência. E vi aquele envelope do banco. Não precisava abrir. Eu já sabia. Era a fatura. Subi as escadas, e morava em apartamento sem elevador, e fui sentar na área de serviço. Não queria que ninguém me visse abrindo aquilo. Era um valor que, se eu fosse pagar por completo, ia faltar para tudo. Feira, condução, a conta de luz que também tinha vindo. Então sentei ali, no tanque, e fiz a mesma coisa. Peguei o celular, entrei no aplicativo e selecionei em pagamento mínimo. Naquele sábado, eu ainda pensei, tô seguro. Mas já não estava. Eu só não queria enxergar. O que a gente não percebe é que pagar o mínimo não é uma decisão financeira. É uma decisão emocional. Você não está resolvendo um problema. Você está empurrando ele com a barriga, e enquanto empurra, ele vai crescendo. Vai virando uma bola de neve silenciosa. Porque ela não rola de uma vez. Ela vai crescendo devagar, dia após dia, fatura após fatura, até o dia que ela desce e leva tudo junto. Foram 10 anos. 10 anos empurrando com a barriga. E o mais doido é que minha vida foi melhorando em algumas coisas. Eu troquei de emprego, passei a ganhar um pouco mais. Consegui comprar um carro simples, usado, mas meu. Minha filha cresceu, entrou na escola nova. A gente até conseguiu trocar o sofá da sala. Mas a dívida cresceu junto. Porque ganhar um pouco mais não significava pagar o que devia.
significava aumentar o limite. E aumentar o limite significava gastar mais. E no fim do mês, lá estava eu, de novo, com o aplicativo aberto, pagando o mínimo. Teve uma vez que eu parei no ponto de ônibus, depois do trabalho. Era inverno, escuro, garoando. Fiquei olhando pro chão molhado, vendo a luz do poste refletindo na poça d'água. E me veio um pensamento: será que um dia isso vai ter fim? Não era uma crise de choro, não. Era um cansaço fundo. Aquele tipo de cansaço que não passa com uma noite de sono. Era o peso de saber que você trabalha o mês inteiro, se esforça, acorda cedo, volta tarde, e no fim, o dinheiro escorre pelos dedos antes mesmo de virar saldo na conta. O pior é que ninguém via. Por fora, a vida seguia. As contas estavam em dia. Ninguém batia na porta. Ninguém ligava cobrando. Era uma dívida silenciosa, que morava dentro de casa, dentro de mim. E eu carregava ela sozinho, sem falar com ninguém, porque vergonha também pesa. Com o tempo, a gente cria mania. Mania de achar que isso é normal. Que todo mundo vive assim. Que pagar o mínimo é parte da vida adulta. E você vai levando, até que um dia alguma coisa te acorda. No meu caso, foi uma conversa no ponto de ônibus. Um senhor mais velho, devia ter uns 60 anos, começou a puxar papo. Falou do tempo, do trânsito, e do nada soltou: rapaz, tô pagando a casa até hoje. Mas pelo menos esse ano eu quero zerar as dívidazinhas do cartão. Eu olhei para ele. Um homem de 60 anos, com cara de trabalhador, falando em zerar as dívidazinhas do cartão. E na hora me deu um estalo. Ele tava na mesma. Mas ele tava falando. Eu nunca falava. Cheguei em casa naquela noite e fiquei olhando pro teto do quarto. Minha esposa já tinha dormido. Eu fiquei ali, deitado, pensando: e daqui a 20 anos eu vou ser aquele senhor? Ainda pagando o mínimo? Foi a primeira vez que eu encarei a pergunta de verdade. Não era como eu vou pagar isso. Era porque eu nunca consigo sair disso. E a resposta estava na minha mão. No gesto automático de todo mês. Pagar o mínimo. Eu achava que estava me protegendo. Mas estava me prendendo. Porque enquanto você paga o mínimo, você nunca enfrenta o tamanho real do problema. Você só administra ele. E administrar um problema por 10 anos não é solução. É só uma forma lenta de se afundar. Naquela noite eu decidi: no mês que vem, eu pago o total. Não importa o que aconteça. Eu vou apertar o cinto e pagar. Mês seguinte chegou. E a fatura veio. Era alta. Muito alta. Eu lembro de abrir o aplicativo e sentir o estômago embrulhar. Meu dedo chegou a pairar sobre a opção pagar mínimo. Ficou ali, tremendo um pouco. Era automático. O corpo queria repetir o ciclo. Mas aí eu pensei naquele senhor do ponto de ônibus. Pensei nos 10 anos. Pensei na minha filha crescendo, na minha esposa sem saber. E apertei pagar total. Na hora, meu saldo foi pro chão. Faltou dinheiro para um monte de coisa naquele mês. A gente comeu mais arroz com ovo do que eu gostaria.
Deixei de comprar um tênis que estava precisando. Foi apertado. Foi difícil. Mas no mês seguinte, quando a fatura chegou, ela veio diferente. Pela primeira vez em 10 anos, eu não tinha dívida passada. Era só o que eu tinha comprado naquele mês. O valor era menor. Muito menor. Lembro de sentar na mesa da cozinha, de noite, com aquela fatura na mão. E chorei. Não de tristeza. Chorei porque vi que era possível. Que não era um monstro. Era uma corrente que eu mesmo colocava, todo mês, achando que estava me protegendo. Depois daquele mês, veio outro. E outro. E eu nunca mais paguei o mínimo. Apertei, tive meses difíceis, mas aprendi. Aprendi que dívida não some. Ela espera. E enquanto você paga só o mínimo, você não está comprando tempo. Você está comprando uma ilusão. Hoje, quando olho para trás, vejo quanta energia eu gastei empurrando o problema. 10 anos. Uma década inteira carregando um peso que podia ser menor se eu tivesse encarado ele logo no começo. Não tô aqui para dizer que é fácil. Não é. Vai ter mês que aperta. Vai ter mês que você vai querer apertar aquele botão de novo. Mas o que eu aprendi é que o alívio rápido custa caro. Muito caro. E a conta chega sempre no mês seguinte. Se você tá nesse ciclo hoje, se você reconhece esse aperto no peito de abrir a fatura e pensar, esse mês vou pagar só o mínimo, me escuta, você não tá se ajudando. Você tá se prendendo. E quanto mais tempo passa, mais forte a corrente fica. Dá medo pagar o total. Dá. Mas o medo passa. A dívida, não. Ela só cresce. A gente merece mais do que viver no limite. Merece dormir sem peso. Merece abrir o aplicativo e não sentir o coração acelerar. E isso não é milagre. É decisão. Uma decisão de cada vez. Obrigado por chegar até aqui. Se esse papo fez sentido para você, se te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. A gente se encontra no próximo vídeo.